Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos sobre saúde. Saúde mental, relacionamento entre as pessoas, cultura. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. E nesse início de junho, sabemos que o Brasil comemora o Dia dos Namorados. Nesse ano, 2014, vai coincidir com o início da Copa do Mundo. Mas não vamos deixar de falar desse tema, relacionamento conjugal, casais, namoro, matrimônio, porque é muito importante. Os consultórios de psicólogos estão lotados de pessoas discutindo o relacionamento afetivo que possuem com o namorado, com a esposa, com o marido. E dessa vez uma psicóloga, a psicóloga clínica e consteladora familiar Deise Carvalho, veio falar conosco sobre relacionamento afetivo em meio a casais. Deise, obrigado por ter vindo falar para o pessoal, sobre esse tema, porque eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Então, é muito interessante falar sobre relacionamento afetivo, porque nos consultórios de uma maneira geral, é um dos temas mais recorrentes. Seja tanto a procura do casal para trabalhar o relacionamento, que é uma terapia de casal, seja quantas pessoas, tanto homem quanto as mulheres, para trabalhar a sua relação afetiva, como ele está na relação afetiva. Então, o tema relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, ele é algo recorrente nos consultórios, no meu bastante, e acredito da maioria dos psicólogos. Sim, com certeza, porque quando se fala em relacionamento conjugal, quando se fala em namoro, matrimônio, nós estamos falando em seres humanos cheios de suas complexidades, cheios de seus processos complexos, cheios das suas questões existenciais, se relacionando com outros seres humanos. Exato. Imagina o quão poluído pode ser uma relação se as pessoas não estão bem consigo mesmas, né, Deise? Você falou uma coisa interessante. Além das nossas próprias complexidades, nós temos as complexidades dos nossos sistemas, dos nossos sistemas familiares, porque todos nós trazemos, nós viemos de uma família, o outro também vem de uma família. Então, muitas vezes, no casal, o que acontece? Às vezes a gente começa uma relação a partir de uma consciência pessoal, do aqui e agora. E essa consciência ela vai se ampliando quando ela vai para uma consciência sistêmica e aí se emaranha. Então, muitas vezes o casal deixa de se relacionar apenas entre eles e começa uma relação emaranhada com as outras histórias da sua própria família e da família do outro. E que pode, inclusive, ficar mais intensa ainda quando vem os filhos, né? Ah, sim. Aí nós temos também, inclusive, qual o lugar desses filhos, Mas eu acho que é importante a gente pensar primeiro o que é um casal, Nós vamos começar no aspecto de um casal hétero, não que isso também não possa, a gente não poderia pensar num casal homo, Mas num casal hétero é importante que um homem permaneça homem e que a mulher permaneça mulher. Pode parecer até, e essa é uma frase do Bert Hellinger, pode parecer algo meio diferente, mas o que acontece muitas vezes? O casal, ele quer muitas vezes se misturar tanto que o homem vai perdendo as suas características masculinas e a mulher vai perdendo as suas características femininas. Porque um casal, ele começa a querer ficar totalmente igual. Do mesmo jeito que um homem age, é o mesmo jeito que a mulher age. E numa relação a dois, nós precisamos ter a diferença, essas polaridades. Então, o jeito que você age, do jeito que você age no mundo é diferente do jeito que eu ajo. E não adianta uma mulher querer que um homem pense como uma mulher. Ou um homem querer que uma mulher pense como um homem. É importante que a gente entenda que numa relação de casal precisa ter uma coisa chamada respeito. E respeito é assim, eu me respeito do jeito que eu sou e respeito você do jeito que você é. Mas, Deise, apenas assim a título de curiosidade, o que seria o homem permanecer homem e a mulher permanecer mulher? Eu sei que o nosso tempo é resumido, mas rapidamente, o que seria isso? Então, eu vou dar alguns exemplos básicos e bobos até. Um homem, não todos, Você falou da Copa do Mundo, ele gosta do futebol. Ele tem um tipo de conversa que é diferente da conversa da mulher. O homem tem um olhar para fora, para olhar para as relações externas. Esse é o olhar do masculino. Por isso que a gente chama muitas vezes do provedor. Não que a mulher também não possa olhar para fora. A mulher tem um olhar para as relações. Por isso que a DR, falar do relacionamento, é tão importante para a mulher.
Mas por quê? Porque isso é uma característica da mulher. A gente fala que a mulher, ela tem um pensamento um pouco mais redondinho assim, para dentro. E o homem é como se fosse uma seta. Então ele é muito mais claro, mais objetivo em alguns momentos na sua fala. Então a mulher muitas vezes para dizer algo, ela explica bastante e depois chega no que ela quer dizer. O homem não. Ele simplesmente diz sim ou não. E a mulher, não entendendo isso, o que muitas vezes ela interpreta? Nossa, como ele é grosso. Nossa, como ele é mal educado. Não, ele só é homem. O homem ele tem um outro jeito. Ou o homem interpreta a mulher dizendo assim, nossa, como ela fala demais. Não, ela é mulher. Ela vai ter uma necessidade diferente do que a sua. Então, entender essas diferenças, ela é básica, porque aí não fica no nível pessoal. No aspecto assim, ele me respondeu dessa maneira porque ele está grosso comigo. Não, ele respondeu assim de forma clara e objetiva porque ele é homem. Nossa, ela falou tanto, é porque ela está falando muito comigo. Não, ela teve a necessidade de falar porque ela é mulher. Então, são diferenças. E uma coisa que é interessante, Léo, e quando eu estava falando da simbiose no casal, e isso é legal para quem está começando a namorar, para quem já é casado, é entender que a mulher também precisa se energizar com outras mulheres, vamos dizer assim. Vamos pensar em polaridades, um positivo e outro negativo. À medida que eles vão ficando muito juntos, é como se fosse um aspecto de osmose lá da biologia, passa um negativo de um para um lado, para o outro. Então o casal vai tender a ser o quê? Mais ou menos, um e mais ou menos o outro. E a gente falou que precisa ter as polaridades. Como esse homem se energiza de energia masculina? E não para outros homens. Tendo seu futebol, tendo aquele momento com seus amigos, tendo aquilo que a fala de homem que é diferente da conversa de mulher. Como a mulher faz para também sair desse mais ou menos? Ela também precisa ter os momentos com os outros femininos. Porque à medida que ela se energiza com os outros femininos, quando ela volta mais interessante. O homem também volta mais interessante, porque aí há de novo essa conexão. O que acontece muitas vezes com vários casais? Eles fazem tudo, absolutamente tudo juntos. E aí eles começam a ficar com desinteresse um no outro, porque eles começam a ficar muito iguais, muito simbióticos. Lembrando aquela relação inicial que todos nós tivemos com a nossa mãe. Sim. Né? Aí se torna uma relação assexuada, aí é onde é que aparecem as várias crises que vêm do casal. Por meio do que você chamou de osmose, às vezes o casal tende a um equilíbrio entre as partes, né, presentes, no sentido de ficarem muito parecidos, e aquele encantamento original, que talvez foi o motivo do ter se apaixonado, né, pelo diferente, pelo que me complementa, deixa de existir, porque agora a coisa ficou meio, né, que equilibrada. Mas nós vamos falar sobre uma outra questão muito importante, desde que você tocou, que é a questão da interpretação. Você falou assim, ele está querendo me dizer com isso, e às vezes a pessoa está interpretando a fala do outro de uma forma que não tem nada a ver com o que o outro quis dizer, né? Exato. Isso também afeta a questão dos casais. Bastante. Só que no segundo bloco a gente volta falando sobre isso. Já voltamos com a Deise Carvalho falando sobre relacionamento entre casais, nesse junho, que é o mês em que comemoramos o Dia dos Namorados. O canal da gente está de cara nova. Afinal, o que a gente quer é ficar cada dia mais parecido com você. Por isso, nossa programação está toda nova, mais interessante, com novos programas, entrevistas, muitos filmes e, é claro, muito mais pessoas assistindo. A gente passa aqui o que se passa aí com você, porque queremos sua audiência por gostar do que vê aqui. E nossa nova marca é uma forma de dizer seja bem-vindo. Canal da gente, um amor de canal. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. De volta ao Fale Mais, segundo bloco do programa, com a Deise Carvalho, explorando a temática relacionamento afetivo em meio a casais, já que estamos em junho e agora vamos comemorar o Dia dos Namorados
juntinho com o início da Copa do Mundo. Mas vamos falar de relacionamento afetivo com a Deise. Deise, no bloco anterior você deu uma introdução ao assunto, nós comentamos que os casais no início são diferentes, se apaixonam, mas depois tendem a essa osmose, né, a esse equilíbrio, e à medida que vão um penetrando o outro simbioticamente, vão se desinteressando, né? Sim, sim. Por quê? Porque a gente gosta do diferente. Então, assim, eu posicionei uns bonecos para que a gente possa entender algumas coisas. Aqui está uma mulher, aqui está um homem. Né? Eles se encontram nesse nível, então se apaixonam. Esse homem precisa reconhecer, aqui atrás dessa mulher tem o pai e a mãe dela, que vai ter os avós, vai ter todo um sistema familiar. Atrás desse homem também tem, tá aqui o pai e a mãe dele. Onde essa mulher também precisa reconhecer o quê? Que os sistemas são diferentes. Então, além da fala, daquilo que eu disse, do jeito que o homem fala, do jeito que o homem pensa, do jeito que a mulher fala, do jeito que a mulher pensa, tem esses dois sistemas que eles são completamente diferentes. Muitas vezes, nesse sistema, algo é muito permitido. E nesse sistema, outro algo é não permitido. Vou dar um exemplo. Aqui, às vezes, é uma família evangélica. E aqui é uma família católica. Então, se essa pessoa que é evangélica, estou dando o exemplo da religião só para ficar fácil para a gente entender, olha para essa aqui e julga, possivelmente esse casamento aqui não vai dar certo. Ou esse aqui que é católico e olha para essa família e julga, diz que, olha, isso que vocês trazem é ruim, esse casamento, essa relação aqui não vai dar certo. Não precisa se transformar, lembra quando a gente está falando, ele pode continuar com algumas crenças, diferentes das crenças dela, e eles podem permanecer juntos, a partir do respeito, onde um é branco e o outro é verde. Uhum. Eles não precisam se tornar um verde clarinho ou um branco esverdeado. Eles podem permanecer na diferença. E isso é fundamental para a saúde do casal. Agora você está usando os sistemas familiares, né? Uhum. E você usa os bonequinhos porque eles ajudam as pessoas no seu consultório também a enxergar relações, né? Sim. Legal. Agora, esses sistemas também podem ser outros sistemas além dos familiares, como, por exemplo, os sistemas organizacionais, profissionais aos quais os indivíduos pertencem, por exemplo. Sim, sim. É porque como a gente estava trabalhando no nível do casal, no casal a gente precisa olhar para os sistemas familiares. Todos os lugares que a gente se reúne são sistemas onde existem regras, existem o que pode, o que não pode, existem as influências das quais a gente traz. Mas no sistema do casal, esses sistemas que vêm anteriores da família, eles são importantes para que esse casal se respeite. E você disse no bloco anterior, aí quando nascem os filhos, os filhos eles vêm do branco e do verde. Uhum. E quando é que o casal chega, muitas vezes, no processo de terapia de casal? Onde isso aqui, essa relação entre os dois, ela já não funciona. E muitas vezes ela não funciona, por quê? Todos nós temos a nossa criança interior. A nossa criança interior tem faltas, tem desejos, tem vontades, tem carências. Medos, frustrações. E isso, muitas vezes, a gente não ficou com isso bem resolvido. Gostaria de acrescentar uma palavra. Tem segredos também, porque tem muitas pessoas vivendo com segredos pesados. Eu diria que tem segredos a níveis biográficos. Que são segredos biográficos? Aqueles que eu sei, tenho consciência e escondo, e tem segredos sistêmicos, que às vezes nem a pessoa tem consciência. Então, isso que você falou é algo maravilhoso, porque os segredos eles ficam pulando como se estivesse embaixo de um tapete e a gente tropeçando neles o tempo todo. O que eu costumo dizer é que nós não herdamos apenas as características genéticas, mas as famosas heranças psíquicas, heranças sistêmicas, né? Interferindo nas relações também. Exatamente. Então, são esses segredos. Então, nós todos temos a nossa criança interior. Vou pegar aqui um pequenininho, só para a gente brincar. O que significa isso da nossa criança interior? Vamos pegar aqui uma menininha para essa mulher. Essa é a criança dessa mulher. Essa mulher, muitas vezes, ela gostaria que esse homem cuidasse das suas necessidades. Aí ela fala assim, mas ele não me compreende.
Nossa, mas ele não cuida de mim. Nossa, mas ele não faz tudo isso por mim. Peraí, aí eu sempre brinco. Você está querendo um pai ou você quer um marido? Você está querendo... E da mesma forma, acontece com os homens. Esse aqui é o menininho do homem. É um menininho dentro dele, né? Exato. A criança mal resolvida dentro de si, talvez. Todos nós temos uma criança interna. Ela pode estar mal resolvida, sofrida, e todos nós temos uma criança mal resolvida de alguma maneira. Alguns estão no nível crônico, outros estão no nível onde a gente está conseguindo já cuidar dessa criança. O que precisa? O que o casal precisa entender? Que as necessidades dessa criança, dessa menininha que eu tenho, do menininho que você tem, ela precisa ser cuidada por quem? Por essa mulher. A mulher cuida das suas necessidades e o homem cuida das necessidades dele. Porque eu preciso muito disso. Mas isso é uma função que é o seu marido ou a sua esposa que vai te dar? Somos dois adultos que buscam estar na questão de inteiros. Não que nós já somos inteiros, porque se a gente já fosse inteiro, perfeito, nós já teríamos morrido, né? Nós teríamos um ser especial. E não é verdade. Então, nós somos pessoas adultas em busca dessa inteireza. E como é estar inteiro? Quando a gente aprende a olhar para as nossas necessidades. Eu tenho necessidade de toque. Na minha infância faltou, eu já resolvi algumas coisas, mas o toque eu tenho uma necessidade. O que você acha que eu posso fazer, Deise? Eu brinco sempre e falo assim, faz massagem. Contrata o seu adulto, contrata alguém para cuidar dessa sua necessidade infantil. Não é o outro na relação. E isso é um dos grandes conflitos que chegam no consultório. Que um deseja que o outro cuide das suas necessidades internas. E aí deixa de ser homem e mulher. É como se isso aqui parasse de existir, o adulto, e começasse a existir duas crianças se relacionando. Porque você não faz, porque é sua mãe, porque aí seria a sogra, né, ou o sogro. Duas crianças julgando toda essa história. E aí, com certeza, isso aqui não vai dar certo, porque imagina duas crianças, né, se relacionando, tendo filhos, querendo casar, querendo construir uma família. Com expectativas de adultos, né? Exato. No próximo bloco, porque está encerrando, eu quero que a gente explore mais para o telespectador também entender. Você disse, aí chega lá no consultório esse conflito, um querendo que o outro cuide da sua criança interna. O que os consultórios de psicólogos, como o seu, por exemplo, mais têm recebido de demanda, de problemas relativamente à questão do casal? A gente fala sobre isso no próximo bloco e eu quero que você nos acompanhe. De volta, semana inicial de junho, estamos a um passo do Dia dos Namorados. E eu acho muito importante falarmos sobre relacionamento afetivo, especialmente relacionamentos conjugais, do namoro, matrimônio, porque isso tem muito a ver com a saúde mental dos indivíduos, das famílias e da sociedade de uma maneira geral. Como as pessoas estão se relacionando afetivamente no contexto de um namoro ou de um matrimônio. E a Deise Carvalho, que é psicóloga aqui em Uberlândia, também consteladora familiar, está aqui com seus bonequinhos para nos ajudar a enxergar, nos ajudar a visualizar essa questão do relacionamento. Eu tenho certeza que você está achando legal. Deise, no bloco anterior você deu uma aula sobre relacionamento, mostrou bem, né, a questão do adulto, da criança, e eu te perguntei o que está
aparecendo no consultório? O que as pessoas estão indo lá falando, me ajuda? Então, o que chega muitas vezes no consultório, chega muitas vezes essa criança ferida que eu expliquei que todos nós temos. Ela chega ferida muitas vezes em relação aos pais e muitas vezes em relação aos relacionamentos afetivos, de que aquela pessoa não cuida dela como ela gostaria de cuidar. Cuidado não é só colocar no colo. Às vezes a expectativa seria assim, nossa, ele não anda comigo, ele não vai no shopping, ele não passeia, ou o marido, ela não me entende, ela não me ouve. Então, são questões de autocuidados. E uma das tarefas que a gente trabalha no processo terapêutico é entender que ali a gente já é adulto. E que, lógico que eu posso dizer para o outro o que eu gostaria. Eu posso dizer no meu relacionamento afetivo, você que está aí ouvindo, pode dizer, olha, eu gostaria que você fizesse isso. Mas isso não significa que o outro vai fazer. E eu, quanto adulto, preciso entender que o outro também é um indivíduo e que tem suas limitações. Porque às vezes a gente enxerga no outro nesse olhar criança. Porque eu olho para o outro como eu olharia para o meu pai. E aí o outro já nem existe. Porque eu quero que ele cuide de mim ou faça comigo como meu pai ou minha mãe deveria ter feito. E muitas vezes o que acontece, que é uma das outras questões, a sexualidade acaba. Aí vem a traição, né? Aí você fala assim, mas por que vem a traição? Efeitos colaterais, né, Deise? Seria, vamos pegar aqui, um homem, teoricamente, né? Um adulto, está se relacionando com uma mulher. Só que essa mulher, ela começa a ficar nesse mundo infantil. Porque você deveria me dar, porque você deveria fazer, você deveria cuidar de mim, assim eu não gosto, assim eu quero. Esse homem, ele começa também a ficar desinteressante essa relação. Porque começa a ficar pesado. Porque aí ele deixa de ser o quê? Ele deixa de ser um homem e uma mulher. É quase, eu brinco que se torna um adulto e uma criança. E muitas vezes aí aparece uma outra, ou um outro, né? Eu estou colocando aqui como do homem. Não necessariamente é só o homem que trai. Sim. Eu diria que o homem faz mais propaganda da traição do que a mulher. Os dois traem na mesma proporção. Então, esse homem, ele pode até continuar casado, em função de algumas coisas sociais, e por isso que eu digo é um homem adulto, entre aspas, porque um adulto, ele banca as decisões dos quais ele quer tomar, e ele começa a ter sexo, não mais com a esposa. Aí o sexo vai ser direcionado a outra coisa fora dessa relação. E da mesma maneira acontece na relação entre o homem e a mulher com a mulher. Então, uma das questões que acontece muito no consultório é a questão da sexualidade, é a questão de quando aparecem os filhos. Essa também é fantástica. Então, vou reorganizar aqui os meus bonecos para a gente olhar. Esse casal é aqui, o homem e a mulher, né? Esse casal que tinha os pais, as mães, o sistema que a gente já aprendeu lá atrás, tá lindo. Aí nasce o filho. Eu lembro da outra vez que eu vim aqui, eu até brinquei. Onde que esse casal coloca o filho? Aonde deveria estar a sexualidade. No meio dos dois. Aí o filho ou a filha é aquilo que une o casal. E um casal, ele precisa ser prioridade na relação da família. Porque quando um casal é prioridade, os filhos ficam mais tranquilos, os filhos ficam melhores. Porque quando o casal não se torna prioridade, os filhos eles começam a dar trabalho. Por que eles dão trabalho? Para que esse casal fique junto. Porque ele começa a perceber que essa relação dos dois não está tão legal. Então, como fazer, inclusive, com os filhos que dão problema? Olha para o casamento. Olha para esse casamento. Olhando para o casamento, revitalizando o seu lugar de mulher, o lugar do outro como homem, os filhos começam a dar menos trabalho. Por quê? Porque eles se sentem seguros, como se fosse um porto seguro. Eu não preciso fazer esforço para que meu pai e minha mãe fiquem juntos. Então, os filhos, eles, enquanto pequenos, a gente cuida. Nós temos, de fato, uma atenção diferente. Mas, à medida que os filhos crescem, eles devem para a vida. Eles devem também a fazer as escolhas deles.
diferente do que nós, pais, desejamos que eles façam. Então, o que acontece é que o casal fica cuidando dos filhos o resto da vida e esquecem de cuidar deles enquanto casal. É importante, né, para a gente ir encerrando, ter o momento das mulheres com as amigas das mulheres, os homens ter o momento dos homens com os amigos dos homens. É importante o casal ter o momento dos dois. Esse momento é nosso. E é interessante que alguns casais, quando começam com essa tarefa, eles começam a perceber que eles não têm mais nem assunto. Sabe quando acabou os assuntos? O assunto é só o filho, então eles não sabem mais conversar sobre eles. Então, esse momento do casal é importante. E algumas pessoas me perguntam assim, desde quando, Deise, a gente tem que ter isso? Desde sempre. Tem o momento do casal com os amigos, mas é importante esse casal cultivar o momento dos dois. Que seja em casa, que seja passeando, que seja viajando. A criança, depois dos 2 anos, ela já consegue suportar a separação dos pais, né? Então já dá para fazer uma viagem juntos, sem os filhos. Então é importante essas dicas para que o casal permaneça casal. Deise, o nosso bloco está se encerrando, assim como o programa. Eu acho muito legal, muito rapidamente, deixar ao telespectador o entendimento de que essa forma como você enxerga e como você explica, que eu acho assim, muito bonita, muito didática, né? Ainda mais com a ajuda dos bonequinhos, isso tudo pertence a um arcabouço teórico que é a visão sistêmica, né, da vida. Isso, sistêmica fenomenológica, que as pessoas chamam muitas vezes de constelação familiar, né, que eu diria assim, que hoje a gente usa o nome de counseling sistêmico, que é um counseling, ele trabalha no aspecto da família, no aspecto da empresa, no aspecto da escola, que é esse arcabouço teórico. E que é o serviço que você, como psicóloga e também consteladora familiar, né, você consegue recorrer aos conhecimentos de várias áreas de conhecimento e prestar esse serviço às pessoas. Deise, muito obrigado por ter vindo aqui e se prepare para a gente falar mais sobre esse assunto e vários outros. Muito obrigado mesmo. Estou à disposição. Obrigada a todos também. Eu também agradeço a sua audiência. Solicito que você gostou do programa, indique-o aos seus colegas, às pessoas, porque se ele te ajudou em algo, e eu tenho certeza que pode ter ajudado, imagina quantas pessoas assistindo ou podem também ser ajudadas. Eu conto com a sua colaboração, basta compartilhar. Muito obrigado e até a semana que vem.